Olá, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Olá, Karina. E aí, tudo Tudo bom? bem? Tudo certo? Dessa forma deu certo. O que Sim, será que aconteceu? não sei. Toda hora que eu convidava você, ele caía. Que estranho. Ó, o Instagram tá. De vez em quando ele dá umas surpresas dessa aí, mas que bom que o pessoal teve paciência. Agora a gente é, vai convidar o pessoal de volta, né? Que estava entrando lá para a gente começar a nossa live, então. Isso aí. E a Já gente vai mandei falar alguns sobre convites. isso, a gente vai falar sobre planejamento, mas focado para a gente começar da onde a gente está, né? Fazer essa análise. Então, você também que acredita que esse assunto vai fazer diferença para alguém, mande o convite. Já vai no aviãozinho ali que você consegue mandar o direct para essa pessoa, né? Convida para estar aqui com a gente nesse bate-papo. Agora eu acho que vai, né? Agora vai. Deu tudo certo. Então vamos lá. A Eli tá entrando aqui. A Dagma, o Jorge Arrose, o Cleiton, a Amanda, o Aline. Alisson também tá por aqui. A Chalissa, o Alex. Oi, Alex. O Alex acabou de finalizar uma live com a Grace. Alex é lá de Portugal, agora já é tarde da noite lá, mas ele tá aqui com a gente. Obrigada, Alex. Legal. A gente entrando aí, o Guilherme, Fernando. Podemos Isso iniciar aí um aí. pouquinho atrasado, mas podemos começar. Isso aí. Então, hoje a gente está com a Start Fest, né? Representada pelo Rômulo, mas eu também estou atuando como facilitadora aí no processo, dentro desse projeto, né, da Start Fest. E esse é o primeiro vídeo que a gente vem para falar sobre o projeto, para falar sobre planejamento, né? E o objetivo é apoiar as pessoas que precisam tirar as ideias do papel, que precisa ir para ação, né? E Rômulo, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você e depois a gente entra na questão de como o projeto ele surgiu, ele nasceu aí dentro desse contexto todo. Legal, Cá, obrigado. Boa noite, pessoal. Então, a Cá falou, a gente está começando esse projeto novo aqui na Start Fest. A Karina é facilitadora, eu também. E a gente vai esperar contribuir com vocês aí para realizar planejamento de verdade, para não ficar aí só no papel, na gaveta, ou nem ser feito, né? Então, a gente vai procurar trazer isso para vocês. Bom, eu sou Rômulo, tenho 28 anos, formado na área de TI, tenho um MBA em gerenciamento de projetos, mas aí já tenho uma boa experiência na área de qualidade, processos, estratégia, indicadores. Então, quero, através dessa minha experiência aí trabalhando na área de planejamento, de estratégia, levar para vocês um pouquinho desse conhecimento para realizar planejamentos mais assertivos, né? Seja nas empresas ou seja até na vida pessoal de cada um. A Start Fest surgiu aí entre conversas minha e a Karina, somos ex-colegas de trabalho, dessa necessidade das empresas e das pessoas tirarem as ideias do papel, começarem a planejar um pouquinho mais aquilo que elas querem alcançar, aquilo que elas desejam, né? A gente tem sempre muitos sonhos e quer fazer muitas coisas, mas para alcançar elas, um planejamento é essencial, né, Karina?
Com toda certeza ele ajuda muito as pessoas a alcançarem esses objetivos. Isso mesmo. Eu também venho de uma experiência aí da área da administração, né? Que foi a minha primeira formação. Depois eu me especializei em gestão de pessoas, sempre trabalhando com a área de pessoas, né? E depois eu fiz uma outra especialização em psicologia organizacional e do trabalho. E a minha formação mais recente foi a de Business Strategy, né? Feita na Califórnia. E lá a gente adquiriu muitas ferramentas para poder trabalhar com planejamento, né? Como tanto na vida como nos negócios. E o mais interessante é que assim, eu já trabalhava com isso, com as formações de coaching também, a gente trabalha com planejamento, né? A gente estuda a situação atual, então ponto A, que é sobre o que a gente vai falar hoje, sobre o ponto A, né? Que é ali onde você está, para você começar desse aonde você está, né? E mais do que isso, é ir para ação, né? Porque não adianta nada, você faz um planejamento maravilhoso, com muitos detalhes, e você não consegue pôr para ação, não consegue fazer isso acontecer, né? E o projeto surgiu de dificuldades, de dores que a gente teve trabalhando na área de planejamento estratégico com ferramentas e metodologias muito robustas, sabe? Que às vezes você ficava ali muito tempo trabalhando e colocando tudo no papel, e quando chegava na hora de executar o planejamento, as pessoas já estavam cansadas de tão exaustivo que era o processo, né, Rômulo? E o Rômulo da área de qualidade sabe o quanto que é importante a questão dos processos, da gente criar os processos, quanto isso facilita a vida da gente, né? Tanto dentro da organização, como na vida pessoal e profissional também, na carreira, quando você se organiza, como as coisas fluem, né? Sim. E aí essa dor trouxe para a gente a busca por algumas ferramentas, por metodologias que fossem mais simples e que fossem mais rápidas e aplicáveis, né? Verdade, Karina. Acho que você colocou alguns pontos bem interessantes aí, que um deles é essa questão de, às vezes, as pessoas utilizarem algumas metodologias ou ferramentas muito robustas e se dedicarem muito e fazerem um grande esforço, mas depois, no final, não acabam executando. E aí não atingem e, às vezes, até ligam ao planejamento achando que ele foi desnecessário, porque, eu não acabei não executando, então não me ajudou em nada. Então a gente quer desmistificar um pouquinho esse conceito aí, trazendo algumas ferramentas, algumas coisas mais ágeis, simples, para que você entenda que fazer planejamento dá certo sim, e não precisa ser tão complicado quanto às vezes parece. Então, através dessa nossa experiência aí, a gente vai procurar ajudar essas pessoas a fazer um planejamento simples, mas que seja assertivo, que você consiga tirar do papel e alcance os resultados. Então, como a Karina falou, hoje a gente vai começar aí do ponto A. Da onde que a gente começa fazendo um planejamento, né? Da onde que eu parto? Eu preciso de alguma coisa? O que que eu preciso? Eu preciso estudar muito? Preciso de muitos recursos? Ou não? Ou eu preciso só de um papel, uma caneta e fazer uma análise mesmo? Eu acho. Então, a ideia que a gente traz até na Start Fest e que foram experiências que a gente adquiriu na prática, né? E eu penso assim, como foi doído, árduo esse processo até a gente achar o jeito certo de fazer, né? A gente errou muito até acertar e dizer assim, não, isso aqui dá certo. E até quando você trabalha individualmente também, né? Cada pessoa vai ter um jeito de fazer, né? Vai ter um jeito de entender como que o processo vai funcionar. E nas empresas a mesma coisa, né? Você vai ter que adaptar tudo à forma
que a empresa trabalha, a história dela, né? É importante você entender que a sua história vai fazer parte desse planejamento também. Quando a gente pensa em começar da onde a gente está, é exatamente analisar esse cenário de hoje, né? Então, quando você pensa num projeto, às vezes a gente pensa lá na frente só, né? Ai, como que vai estar a minha empresa daqui a um ano? Ou como esse projeto vai estar lá no final? Eu quero que ele lance desse jeito, então eu faço o desenho, quais são as estratégias que eu vou tomar. E muitas vezes está tudo só aqui dentro da cabeça, né? Você não começa, você não vê o corpo do projeto e as coisas acontecendo. Ou você sai fazendo como um louco, erra um monte, daí você não sabe nem aonde você errou, e daí você muda a estratégia, vai fazendo sem nenhum acompanhamento. Né? Então, assim, é muito mais fácil você errar muitas vezes e não encontrar o caminho certo, porque você está caçando um monte de atalho também, né? Do que quando você faz esse planejamento, faz todo o percurso. É a mesma coisa da gente estar perdido, né? Num lugar desconhecido, assim, e aí você liga o GPS, mas você não sabe nem onde você está. E aí hoje é para pegar aquela pontinha lá, o marcadorzinho do GPS e dizer assim, ó, você tá aqui, né? E Rômulo, o que que a gente analisa quando a gente liga o GPS e daí a gente olha e vê que o pontinho tá ali? E agora, o que que eu faço? Essa é uma parte muito importante, que a gente não pode deixar de analisar, né? São vários fatores, assim, falando tanto no âmbito empresarial quanto no âmbito pessoal, você precisa analisar esse contexto, aonde você está, onde você se encontra agora. Falando de carreira, por exemplo, onde eu estou na minha carreira agora? Qual é o meu cargo, a minha função, em que empresa eu estou, qual é o meu salário, quais os meus conhecimentos? E numa empresa, fazendo um paralelo, onde minha empresa está postada no mercado hoje? O quanto ela tem de mercado? Eu sei o quanto ela tem de mercado, se eu sou o maior vendedor da região ou da minha cidade, pelo menos, se eu não tiver essa informação, acaba ficando difícil eu projetar uma informação futura. Então, se você não tiver essa análise inicial da onde você está, qual é o seu contexto inicial, fica um pouco mais complicado de traçar algum objetivo, alguma meta. Então é bem importante você entender e ter esses indicadores, sejam de vendas, de faturamento, ou como de carreira, né? Qual é o seu salário, onde você mora, quais são as suas opções. Até conversando com a Karina mais cedo, a gente falava, eu quero fazer um projeto. Então, o que eu preciso para fazer um projeto? Bom, você precisa analisar, esse projeto é para quem? Para quem que é o seu público do projeto? O que você tem para começar? Você tem um computador? Você tem um celular para fazer uma gravação, um vídeo, por exemplo? Esse cenário, você precisa identificar quais são os recursos, quais são os indicadores, onde você está. Fazendo o paralelo aí do mapa, você tem que sair um pouquinho, né, da visão ali, olhar o mapa como um todo. Assim, eu tô aqui no Brasil, estou no Paraná, a Karina está em Toledo, né? Eu estou em São Mateus. São cidades bem, bem longes aí, mas graças à tecnologia a gente consegue ter esse bate-papo bacana. Então, a gente olhando para o mapa, olhando a região, assim, onde eu estou agora. E aí eu vou traçar depois, claro, nos próximos passos, onde eu quero ir, onde eu quero alcançar, que vai ser o ponto B, né? Onde que você ou a sua empresa pretende chegar para atingir os seus objetivos. Uhum. E é engraçado quando a gente fala em planejamento, às vezes a gente só pensa que isso é coisa para empresa grande, né? Isso, planejamento estratégico é coisa para empresa grande. E a gente acaba esquecendo que a gente usa planejamento para várias coisas na vida da gente em diversas áreas, né? A gente até conversava logo no início do projeto sobre a questão. O Rômulo, ele tá noivo, então ele tá num processo de planejamento bem
bem complexo aí, né, Rômulo? Que tá Verdade. planejando aí o casamento com a Chalissa. E aí, quando veio toda a questão da pandemia, eu acho que você não colocou isso no planejamento, né, Rômulo? Não, com certeza Não, não. né? E isso, gente, acontece muito, né? Às vezes você faz um planejamento ali, tudo certinho, como foi a questão do casamento do Rômulo. Então, o primeiro passo ali foi, preciso de uma data, né? Exatamente. Então, a data é muito importante. Sempre que você for começar, é colocar uma data. Para quando que vai ser isso, né? A partir da data, você vai construir todo o resto, né? Ah, o lançamento vai ser tal dia. O que? Aí você vai fazendo o passo a passo ao contrário mentalmente para você conseguir enxergar como é estar lá e qual que é o passo a passo, o que eu preciso fazer para chegar lá, né? E aí, no caso do planejamento do casamento, veio aí um obstáculo no meio do caminho, né? Que foi essa questão da pandemia, e aí já estava com data marcada, né, Rômulo? Sim. Conta um pouquinho da sua experiência do planejamento pessoal. Esse é um planejamento bem longo, aí, bem grande, que eu acabei realizando. Acho que na minha vida pessoal, assim, nunca tinha realizado um projeto tão longo assim, né? A gente estava já planejando há mais de um ano esse projeto de casamento, e é bem como você falou, uma das primeiras coisas assim, quando vai ser? Esse meu objetivo, esse meu sonho vai acontecer em qual data? Porque a partir dessa data que eu havia planejado, no caso, né, eu comecei a traçar. Bom, para essa data eu preciso ter, antes disso, já tenho que ter contratado os meus fornecedores, já tenho que ter uma lista de convidados. E aí você vai traçando todas as etapas, todos os processos que você precisa para que aquele objetivo seja alcançado. Então, é uma experiência bem bacana, foi muito trabalho, assim, não só meu, né? Minha noiva também, a gente trabalhou junto muito para fazer esse projeto, e aí veio a pandemia. Esse é um obstáculo e é um ponto bem interessante, porque isso vai acontecer, é claro, a pandemia é um caso muito específico, mas em projetos, na empresa, podem ocorrer diversas situações, obstáculos, que vão fazer com que você tenha que, às vezes, adiar um pouquinho o seu projeto, ou ir por outro caminho, definir um prazo posterior, utilizar outros recursos, talvez você não tenha mais algum recurso que seja necessário. Então, no meu caso, já colocando, veio a pandemia, é um obstáculo enorme, gigante, né? A gente precisou adiar o casamento. Então, para adiar, vou ter que replanejar, vou ter que escolher uma nova data, conversar com os fornecedores, avisar os convidados. Então, são vários sistemas aí que a gente precisa acompanhar e fazer para atingir o objetivo. E eu vou dizer, se a gente não tivesse se planejado tão bem, tendo tudo certinho, orçamento, fornecedores, prazos, para adiar ia ficar muito mais difícil. Assim a gente já conseguiu se organizar melhor e vamos adiar aí o nosso projeto. Uhum. O Uma coisa, Fernando trouxe aqui. Planejamento é tipo engenharia reversa para chegar no objetivo? uma ótima pergunta. Eu até esqueci de comentar antes, né? O pessoal quiser contribuir aí, participar, mandar perguntas, a gente vai tentando encaixar aqui e respondendo todo mundo. E eu acredito que a pergunta do Fernando aí é muito interessante. E acredito que podemos dizer que sim, porque quando eu faço o meu objetivo, quando eu tenho o meu prazo e eu tenho a meta estabelecida, eu vou fazendo uma engenharia reversa, traçando o que eu tenho que estar fazendo para que eu chegue naquele objetivo. Então, fazendo o paralelo lá do ponto A até o ponto B, pensando no mapa, você traçando a rota, você pode ir voltando, né? Qual é o caminho para mim voltar do ponto B até o ponto A? Qual que é o caminho? Eu vou voltando até onde eu estou agora. E assim eu consigo ter a rota para alcançar o meu objetivo. Uhum.
tem uma ferramenta que é bem interessante, que é o Roadmap, né? O Roadmap também, quando a gente vai implantar ele e utilizar essa ferramenta, a gente também vai na data, vai lá no dia que você atinge o seu objetivo. Então, lá no ponto B, é lá, sei lá, 2021, mês de junho, dia 20. Eu vou lá naquele mês e daí eu vou voltando, vou rebobinando o filme ali para poder saber um mês antes o que aconteceu. Um mês antes o que aconteceu e vou fazendo esse processo. Porque aí eu já vou ter o desenho do caminho, né? A rota ela já vai estar traçada. E aí, no caso das surpresas, que sempre acontece, né? Não quer dizer que quando você faz um planejamento, tudo vai sair exatamente igual, né? O planejamento vai te dar uma base para que você não perca tempo errando tanto, né? Então, assim, você vai ter ali um aprendizado, muitas coisas podem acontecer no meio do caminho, mas você faz uma certa previsão que o risco vai ser menor, né? E aí uma coisa que eu achei interessante, Rômulo, quando você foi falando da sua experiência, é a questão de não ter essa rota totalmente fixa, né? Porque supondo que a gente já sabe onde a gente está, os recursos que a gente tem para seguir essa rota do planejamento e alcançar o nosso objetivo, e a gente sabe aonde a gente vai chegar, a data que a gente vai chegar. Uma coisa bem importante é como a gente vai se sentir quando estar lá, né? Quando atingir o nosso objetivo. E quando a gente tem isso daí tudo desenhado, e se quebra uma ponte no meio desse caminho, o que eu vou fazer? Né? Pode ser que atrase um pouco, né? Pode ser que Sim. atrase um pouco, mas isso não pode impedir que eu chegue no meu destino. Então eu vou fazer um desvio ali, né? E vou reprogramar, eu vou recentralizar e sempre com foco lá onde eu quero chegar, né? Então, o planejamento, ele não deve ser rígido, não deve ser tão certinho ao ponto de que a gente não pode desviar dessa ponte quebrada, né? O planejamento não pode ser escrito na pedra, né? Porque a gente, tirando aí alguns visionários, mas a gente dificilmente consegue acertar o futuro com 100% de previsão, né? As pessoas que conseguem fazer isso, acredito que podem estar ganhando muito dinheiro aí, mas a maioria das pessoas consegue prever um futuro, mas com uma certa probabilidade de ter alguns encalços no caminho. Mas eu gosto de dizer, quanto melhor você fizer o planejamento, mais chances você tem de acertar, afinal, de conseguir alcançar aquela rota. Pensando nesse paralelo, a ideia de você já ter alguns caminhos alternativos para o caso ocorrer algum problema pode te ajudar a não perder tanto tempo. Vamos imaginar que você tem uma rota traçada e tem uma ponte. Bom, tem uma ponte, ela pode não estar funcionando, ela pode quebrar, ela pode acontecer alguma coisa. Então eu já vou meio que deixar um plano B aqui, pensando assim, não, se a ponte quebrar, eu vou de barco. Eu demoro mais, mas eu chego mesmo assim. Então é bem o que a Karina falou. Não precisa ter um planejamento rígido e que eu não vou sair dele. Porque se a ponte quebrar, se você quiser ser teimoso e querer passar por ela, você não vai conseguir. Então não adianta ir ser tão inflexível nesse ponto. É importante a gente ter essa flexibilidade. E quando a gente fala de planejamento ágil e simples, esse ponto também é importante. Eu tenho planejamento, mas eu tenho a flexibilidade de ir ajustando conforme as coisas vão acontecendo. Uhum. Tem mais duas perguntas aqui, duas em uma. Uma das tarefas do planejamento é obter os dados iniciais ou isso é considerado uma etapa que é pré-requisito antes de planejar?
Bom, eu acredito que dentro um planejamento é um pré-requisito, né? Você precisa ter os dados, para fazer o planejamento, você precisa fazer a análise inicial. Então, eu considero que é quase que um pré-requisito, porque senão você não consegue iniciar um planejamento sem ter nenhuma base. Imagina que eu quero chegar a um ponto B, mas eu não sei nem onde eu estou. Como é que eu começo a planejar? Não começo, não existe, não tem como planejar sem você ter uma base inicial. E daí uma coisa bem importante também, vivendo esse momento que a gente está, o que eu percebo e tenho ouvido dos clientes é que eles estão com certo receio, com certo medo de arriscar nesse momento, né? E quanto isso é importante, eu acho que é legal a gente comentar sobre isso, a questão de fazer planejamentos curtos, né, nesse momento. Porque não adianta ficar com medo fechado dentro da sua empresa e não agir, né? A ação ela é importante, mas não deixe de planejar. Faça planejamentos mais curtos, né? Eu lembro que até na época da faculdade, as empresas faziam planejamento estratégico usando o Balance Scorecard, né, que é o BSC, o famosão lá, que é bem robusto. Faziam para 10 anos, as empresas conseguiam fazer um planejamento, né? E depois, quando eu fiz, daí já após a especialização, já baixou para 5 anos, né? E agora a gente está fazendo o planejamento para um ano, só que nesse cenário que a gente está vivendo, não dá para fazer mais de um ano, né? Como que você vê isso, Rômulo? É muito legal isso, é muito interessante. Eu vejo assim, realmente, como que as empresas faziam um planejamento para 5, 10 anos, né? Parece que o mundo era um pouco mais linear, você conseguia ter uma previsão mais fácil de como estaria o mundo. Ele não mudava tão rápido, tão fácil. E aí as coisas vieram mudando cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. 10 anos já não era mais interessante, você não conseguia saber o que ia acontecer. 5 anos começou a ser, nossa, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 anos. E agora, num mundo tão veloz, falava-se, né, em um ano. Ah, não, um ano é um tempo razoável, né? Longe também não é muito próximo. Mas nesse cenário atual, com a pandemia, você falar como vamos estar o mundo, como vai estar a economia daqui a um ano, é bem mais complexo, né? Muito mais difícil você fazer um planejamento tão assertivo. E aí vem a importância de reduzir mais ainda o período que você vai planejar. 6 meses, 3 meses, um mês. E o legal disso, eu vejo assim, que é você ter um tempo até menor, porque para planejar um ano, você precisa assim, estudar muito, fazer cálculos, previsões mais robustas para você conseguir chegar num planejamento melhor. E quando você planeja para um mês, 3 meses, talvez você consiga já fazer um pouquinho mais rápido, fazer alguns estudos iniciais e já fazer esse planejamento. Eu acho que a gente pulou aqui uma pergunta do Fernando também. O Fernando é o cara mais participativo aí. Ele É isso aí, gente. falando um pouquinho da flexibilidade. O quanto é bom você ter flexibilidade ou isso acaba fugindo do planejamento que você fez inicialmente, né? Até que ponto deixar flexível é bom ou você pode ficar sempre fugindo do planejado? Existe alguma dica ou guia para não improvisar isso? Legal. Tá. Então, quer... A minha visão, né? Você pode sim e deve ser flexível, mas com foco aonde você quer chegar, né? A flexibilidade, eu acredito que ela deva vir quando você é relacionado com imprevistos, né? Coisa que não estava no script, que você não conseguiu visualizar.
Por isso que a gente chama os visionários, né? Que eles conseguem enxergar lá na frente. Até quando a gente busca informações assim, por exemplo, no Fórum Econômico Mundial, eles não conseguem, e são as pessoas mais inteligentes do mundo que se reúnem em várias áreas, né? Tanto da economia, de humanas e políticas, e eles vão ali fazer uma previsão, né, dos próximos anos. E nem assim eles conseguem definir exatamente o que vai acontecer, né? Eles têm uma previsão. Então, eu acredito que na experiência que eu tenho, você deve sim ser flexível, mas não esquecer nunca, né, de qual que é o ponto B, aonde você quer chegar, né? Porque senão você vai flexibilizando, flexibilizando e daqui a pouco você mudou totalmente a sua rota. Então, se você estava indo pro norte, dali a pouco você está indo pro leste, pro oeste, ou perdido no meio de tudo isso, de tanto que você abriu, né? Rômulo, e você? O que você acha? Eu concordo aí, Karina. Acho que a gente tendo em mente, tendo o objetivo final que a gente quer alcançar, essa flexibilidade vai nos ajudar. Porque quando você fica visualizando, né, o meu objetivo, a minha meta, o ponto B, eu tô olhando para ele. Ah, surgiu um imprevisto, eu vou desviar, vou vir um pouquinho para o lado aqui, mas vou continuar olhando para o ponto B. Então, eu saí um pouquinho da rota, mas estou olhando e vou continuar caminhando, vamos dizer assim, para chegar ao ponto B. Agora, quando você acaba flexibilizando muito, olhando, parando um pouco de olhar para o objetivo, você realmente pode perder aí a rota e dificilmente você vai alcançar aquele objetivo, ou vai se distanciar cada vez mais. E aí é um ponto que eu coloquei, que eu acho que volto a afirmar. Se ocorreu algum imprevisto, você precisou sair da rota, aconteceu alguma coisa muito grande, é importante você replanejar. Quando é alguma coisa pequena, tudo bem, né? A gente desvia aqui e continua, né? Dá só um contorno. Agora, não, aconteceu alguma coisa maior, não tem muito o que fazer, eu vou desviar muito da minha rota. Gente, vamos replanejar. Agora eu estou no ponto A2, né? Então, saindo do ponto A, andei um pouquinho, obstáculo. Estou no ponto A2. E agora? Replaneja, vai ser o novo ponto A, e aí eu consigo traçar novamente uma nova rota para você atingir o objetivo. Muito bom. Tá, vamos para a dica prática? Bora. Né? Quando você está lá pensando como que eu vou começar de onde eu estou? Então, vamos supor que ali eu analisei o cenário e agora vamos pensar nesse momento atual, né? A pandemia, a crise, empresas se reinventando, pessoas se reinventando, fazendo produtos ou entregas de serviços de uma forma que nunca tinha feito antes. E essa mudança foi muito rápida, né? Ela precisou ser muito rápida. Então, esse é o cenário atual. Agora, como a gente planeja até o final do ano, vamos supor lá, né? As empresas fizeram um planejamento, eu imagino que as mais organizadas conseguem fazer ali entre outubro, novembro o planejamento, e aí janeiro começou a acontecer, fevereiro, aí aconteceu a história do Covid, toda essa pandemia, paralisação. Chegamos no meio do ano já, né? E passou muito rápido. Muita coisa aconteceu e agora a gente está aqui nesse momento. E como a gente pode planejar esses próximos 6 meses? Legal, cara. Vamos lá. Então, assim, para fazer essa análise, tem uma ferramenta que é muito simples, eu acredito que todo mundo conhece e se chama checklist. Primeira coisa que você precisa fazer é um checklist daquilo que você precisa, ou daquilo que você tem e se organizar através disso para começar a definir o seu planejamento. Quais são os recursos que eu tenho,
quais são a minha meta agora, onde eu estou, onde minha empresa está no mercado, que tipo de serviços eu posso continuar prestando ou não. E, através desse checklist, você pode começar a fazer o seu planejamento para atingir até o final do ano. A gente acredita-se, né, que até o final do ano o cenário já vai estar melhor, mas a gente precisa se planejar e entender como que está o cenário agora e traçar as metas. Onde eu quero chegar até o final do ano? Quais são as minhas metas? Quais são os meus objetivos? Eu quero, pelo menos, manter a minha empresa no patamar atual, né? Tem muita empresa que talvez esteja conseguindo se reinventar e, às vezes, até tendo maiores ganhos. Outras já estão num patamar um pouquinho mais complicado, né? Dependendo do ramo, às vezes a gente tem que entender a situação e falar assim, não, eu sei que não adianta eu querer colocar uma meta de vendas até o final do ano, porque é um cenário mais complexo e eu não vou conseguir ter tantas vendas. Mas se eu conseguir pelo menos me manter, é um patamar a ser atingido. É um objetivo de você se manter. E aí, através disso, você pode montar algumas sprints, né? Falando um pouquinho aí das metodologias ágeis e como fazer planejamentos mais rápidos, é você montar períodos de planejamento e de atividades. Até o final do ano, você vai ter aí 6 meses para executar alguma coisa. Então, você pode traçar alguns planos, períodos aí de execuções, de projetos, de ações, para atingir os objetivos que você quer alcançar. Então, a sprint, só para o pessoal entender, o checklist é a listinha mesmo, né? Isso aí. Pega uma agenda ou, né, coloca no computador lá quais são os recursos que eu já tenho e o que eu ainda não tenho que eu preciso adquirir. Recursos, tanto na questão financeira, na questão de habilidades, na questão das próprias competências, de componentes, né? Eu tenho um notebook, eu tenho... Liste isso. Liste até as coisas mais simples que você tem que te ajudam no seu negócio. Por quê? Ou no seu projeto, né? Porque às vezes, quando a gente não materializa, e eu gosto muito disso, de não só ficar sonhando, mas botar no papel, quando você coloca no papel, você materializa e você consegue ver que você tem muita coisa, sabe? Porque senão fica tudo muito no subjetivo assim, e quando você bota no papel, poxa, eu tenho isso, isso e isso, e de repente você consegue até fazer outras combinações que antes você não conseguia pensar, né? Então a ideia é, coloque no papel, né? Use o post-it. Né? Tem gente que fala tão... Eu sou uma pessoa que funciona muito com papel. E tô migrando para os meios digitais aí, né? Tô aí nessa evolução, nesse processo evolutivo, mas eu gosto muito do físico. Então, para mim, eu tenho que visualizar, eu tenho que materializar. E quem já é mais da área da tecnologia, aí o Cleomar entrou, hello. Então já está muito... já está muito habituado com isso, né? Mas não tem problema, tá? Use como o que você tem para fazer o seu melhor com o que você tem hoje. Não espera, gente, você está no melhor momento para você startar isso, para você começar o seu projeto. Tá? Porque se você ficar esperando, eu vou esperar essa crise passar, eu vou esperar eu ter mais recursos financeiros, eu vou esperar ter um outro cenário que está muito longe de mim ainda. O sonho vai ficando tão distante que a gente começa a desanimar. Muitas vezes é isso que acontece. Até quando o Romulo estava falando na questão das empresas, Sheila entrou, Sheila lá de Moçambique. Oi, Sheilinha. Então, quando você começa a pensar que tem muitas empresas que decolaram na pandemia, muitas empresas que estagnaram na pandemia e muitas empresas que fecharam as portas, né? Então, assim, quando você começa a analisar, e cada caso é um caso,
né? Eu tenho certeza que se tivesse um planejamento um pouco mais estruturado, com um acompanhamento, a empresa acaba se planejando para ter um recurso extra, para aguentar um período difícil, né? A empresa consegue fazer negociações melhores, a empresa consegue puxar o time para ela, engajar o time nesse momento é, é a melhor ferramenta, é a melhor estratégia que uma empresa pode ter. Construir esse engajamento junto com o time, chamar o time para te ajudar nesse momento de crise. Isso mesmo. É bem importante isso que você falou, cara, porque eu já tive experiências nesse sentido de ficar adiando, de esperar o momento certo, de esperar as coisas acontecerem. E aí você começa a ver que se você não levantar a bunda da cadeira e partir para fazer um planejamento, partir para as ações, para executar, as coisas não acontecem. Então, não adianta querer esperar a pandemia passar, né? Porque a gente está num cenário muito incerto, temos que trabalhar com o cenário atual, que é incerteza, que é risco, mas, como a gente está falando, com o que você tem, da maneira que está hoje, tentando, né, trabalhar em cima disso, você alcançar os objetivos. Acho que a gente tem algumas perguntas aqui, cara. Uhum. Simone, como escolher o melhor time ou time? Agora eu não entendi se é time ou time. Acredito que seja time, de resposta rápida dentro de um plano de contingência. É o melhor time, né? Eu acredito que seja o melhor time, né? Time de resposta rápido dentro de um plano de contingência. E depois nós temos o Fernando. Para esse start do planejamento organizacional, quem incluir? Presidente, gestor, muita gente, pouca gente, para fazer isso de forma ágil. Ah, não, a Simone colocou lá a questão do time mesmo. Ah, é time Como escolher mesmo. o melhor time. É o melhor time. Para resposta rápida Tá, num plano de contingência. tá. Eu vou falar bem, eu vou ser bem prática, tá, Simone? Assim, com a experiência que a gente tem, o seu time ele precisa ter características diversas, né? Mas uma competência que é essencial para te ajudar em plano de contingência, nesses planos, né? Quando tem gestão de mudança, e nesse cenário que a gente está vivendo, a melhor competência que o time pode ter nesse caso é a adaptação, sabe? Porque ela vai ter que se adaptar muito rápido às novas ações que você vai propor. Até a questão de gestor, a parte que a gente tem ali, o operacional, ele vai ser mais fácil, né? Você vai conseguir. Muitas vezes, quando a gente entra ali no nível tático, que são a parte de gerentes, talvez você encontre um pouco mais de resistência, mas se você tiver um time de gerentes que eles se adaptam fácil, que eles têm essa competência muito fluida neles, assim, que já faz parte do contexto, do dia a dia deles, isso às vezes depende muito do ramo do negócio também, né? Eu acredito que faz toda a diferença nesse momento. E dentro desse time, quando você tem pessoas que sabem conduzir muito bem isso, e isso eu coloco ali a responsabilidade para diretores, para CEOs, as coisas tendem a ficar mais calmas, tá? Porque quem está embaixo ali da hierarquia e a tomada de decisão muitas vezes acontece só lá em cima, ou quem ali do nível tático participa também de tomada de decisão, se esse cara que está conduzindo tudo lá em cima tiver clareza na fala dele, tiver clareza, por mais que ele não tenha tanta certeza do que ele está fazendo,
Mas é aquele negócio, sabe, do seu CEO, do seu diretor, você como líder, você chegar e dar sua cara a tapa e dizer assim, olha, a gente está passando por um momento e a nossa situação da empresa é assim, 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 só que eu preciso de vocês, vamos junto comigo. Muda totalmente a execução lá embaixo. Muda o operacional. Mas ele tem que ter essa cara, sabe? Ele tem que chegar e dar a cara a tapa lá, porque é o jeito de melhor conduzir. É quando ele tem essa clareza na comunicação. Eu acredito Qual que assim, era a outra, Romulo? só para complementar, Karina, acredito que a transparência, né, que você coloca aí é importante, porque aí sim você consegue que o time se engaje e realmente participe. Se você falar assim, ó, a coisa tá ruim, a gente está num cenário complicado, mas nós vamos juntos, né? O CEO lá, o diretor, o gestor falou assim, ó, a gente vai junto. A equipe com certeza compra a briga e vamos embora, vamos fazer o que for preciso, né? Vamos ter contingência, vamos executar o que for necessário para passar por esse momento. Então, acredito que Obrigada, é bem Simone, importante. pela participação, tá? Conseguimos responder a sua pergunta? Espero que sim. Né? Ela agradeceu ali. O Fernando perguntou sobre a questão de como fazer esse processo de planejamento de forma rápida, né? De planejar, se envolvemos todos os gestores, toda a diretoria, todos os colaboradores. E eu gostaria de colocar assim, vai parecer estranho, mas eu acredito que para o planejamento ser mais rápido, é melhor envolver todo mundo. Por quê? Porque parece que você vai ter muita gente e vai demorar mais para você chegar num consenso, chegar num planejamento. Mas, com mais pessoas, com a diversidade de disciplinas, de competências, você vai ter melhores ideias e vai conseguir traçar um planejamento mais assertivo. E outra, quando todo mundo está envolvido, está engajado, depois as pessoas não precisam ficar sabendo. Porque se você colocar lá o diretor, o presidente, criou o planejamento, traçou as metas. Aí ele vai comunicar para o time. Aí o time vai ficar sabendo, vai ter que entender ainda quais são aqueles objetivos. Então, acredito que vai demorar mais ainda. Então, eu acredito aí no envolvimento de todos, né? Claro, vai depender aí, existem dinâmicas, existem ferramentas, metodologias que facilitam isso tudo, né? Não adianta também querer pegar um BSC, como a Karina falou, um planejamento longo, robusto, e colocar para todo mundo fazer. Até as pessoas entenderem, talvez demore. Mas existem algumas ferramentas, algumas dinâmicas, metodologias mais simples que fazem o envolvimento das pessoas e conseguem resultados bem legais. E a gente entra, aí a gente entra de novo na questão da comunicação, né? É muito mais fácil o time te ajudar a remar quando o time inteiro tá dentro do barco e sabendo para onde a gente está indo, quando isso tá claro na cabeça de cada um, do que você só chegar e dizer assim, rema, né? Então, nas experiências que eu tive trabalhando até com o Rômulo, com planejamento nas empresas, a gente abre o planejamento para todo mundo. E de que forma isso faz? Porque se a empresa é muito grande, a gente procura formas de comunicar todo mundo. Então, a gente chama pessoas chaves de todos os setores, né? E aí a gente monta as reuniões estratégicas. Os acompanhamentos, eles são mensais, são reuniões mensais. E quando a empresa ela tem essa sacada que ela está investindo um tempo dela e dos seus colaboradores para fazer isso, a coisa só vai. Sabe, os projetos andam, produtos novos eles surgem, a gestão fica muito mais descomplicada. E é essa a ideia que a gente quer trazer, essa descomplicação na gestão, porque às vezes a gente
o ser humano tem disso, né? De buscar tudo para o mais difícil, para o mais doloroso, para o mais complicado. Quanto mais complicado, parece que mais, né? Na verdade, quando é legal você se desafiar e descomplicar. Então, o desafio vamos descomplicar a nossa rota, né? Esse é um desafio do planejamento. Vamos descomplicar e começar. Comece hoje com o seu melhor, com o que você tem agora, com os recursos que você tem. Busque apoio, peça ajuda, né? Esse de compartilhar com alguém os seus projetos. Eu vejo que tem gente que fica tão fechadinho no seu mundo, diz assim: eu não vou falar para ninguém sobre o meu projeto, porque senão vão botar olho gordo no meu projeto, não vai para frente, minha ideia vai ser roubada e não sei o que, né? Mas procure pessoas especialistas, procure alguém, um amigo seu que já conseguiu um projeto parecido, que já venceu um desafio muito parecido com o seu, né? Não necessariamente o mesmo produto, o mesmo projeto, mas procure mentorias, conselhos de pessoas que já passaram por esse processo, né? Não dá para você ir conversar, por exemplo, os meus pais, eles não são empreendedores, né? Não são, eu não tenho ninguém do comércio, ninguém assim que investiu dentro da minha casa. Tenho tios, mas meu pai e minha mãe não, né? Então, como eu vou pedir conselhos de empreendedorismo para o meu pai e a minha mãe, né? Eu posso pedir conselhos sobre outras situações, não sobre essa. Mas, por exemplo, eu tenho um tio que sim, que sempre foi da área de negócio, sempre foi do business. Então, assim, eu posso trocar uma ideia com ele porque ele já passou por esse processo. Então, ele é uma referência, né? Então, assim, tomem cuidado também com os grupos, né? Que a gente acaba se juntando, porque às vezes você faz todo um planejamento, alguém vem e joga um balde de água fria, porque nem entende do que você está falando, e daí você acaba se desanimando e não tocando o projeto para frente, e de repente vem uma pessoa e pega a sua ideia e faz a mesma coisa, você fala assim, pois eu pensei em fazer isso um dia. Olha, era exatamente como eu tinha pensado o meu projeto. Eu planejei, eu fiz todo o passo a passo. Eu sabia onde eu estava, eu sabia onde eu queria chegar e o outro foi lá e conseguiu. É verdade, Karina. Assim, a gente fala até de grandes projetos, grandes produtos, serviços que surgiram ultimamente, como, por exemplo, o próprio Uber. Será que ninguém tinha pensado num Uber da vida, né, de um serviço de um carro compartilhado? Com certeza muita gente teve essa ideia, muita gente deve ter pensado em algo similar, mas alguém resolveu planejar e botar em ação, e aí trazer um serviço diferente, alguma coisa nova. Acho que tem mais perguntas ali, Romo. Vamos ver aqui. Então, Tagmar Macedo, eu acredito que para as organizações obterem um resultado positivo, precisa envolver os três níveis, operacional, tático e estratégico. Realmente, é isso que a gente comentou. Envolver todos os níveis para que todo mundo esteja por dentro. Eliane, nesse tempo difícil é preferível fazer um planejamento para objetivos de curto prazo e posteriormente fazer novos planejamentos? Isso mesmo, a ideia é fazer curtos períodos, planejar para poucos meses, um mês, 3 meses, e quando você atingiu esse objetivo, faz novos planejamentos, porque aí você já sabe como que está o cenário novamente. Tem que se fortalecer atingindo objetivos factíveis. Também, né, você tendo objetivos aí que você consiga alcançá-los, né? É importante você também definir alguns objetivos desafiadores, mas não impossíveis, e aí, a partir do momento que você vai atingindo-os, você vai conseguindo novos objetivos, vai traçando novas metas. Como é que estamos de tempo aí, Karina? Olha,
Estamos quase finalizando, né? Porque Quase a gente finalizando. entrou. Acredito Sim, que eram umas porque a sete h gente 15 mais ou entrou menos. antes. É, deu uma atrasadinha, então a gente tem uns 5 minutinhos aí para finalizar. Beleza. Quer deixar algumas dicas finais aí para o pessoal? Gente, então vamos lá, assim, ó, façam um planejamento curto, essa é uma dica. Comece de onde você está, comece hoje, coloque hoje no papel, já lista tudo que você tem, que você já tem e o que você precisa, né? Faça então esse planejamento de curto, de um mês, de até máximo ali até 3 meses de planejamento e depois você refaz outro, porque assim você consegue otimizar o seu tempo. E outra cortar em quadradinhos, sabe? Então faça as sprints. Faça uma lista das tarefas de uma semana, um período curto de tempo. Então eu planejei lá os 3 meses. Dentro desses 3 meses, você já vai dividindo ali. Tem planilha 5W2Hs que você consegue fazer um plano de ação rapidinho ali, é super simples de mexer, e você coloca ali, depois vai dando ok, esse ticar, esse dizer assim, olha, já fiz, sabe? E celebrar também é muito importante, né? Porque daí te impulsiona, te dá mais vontade de fazer de novo, de fazer mais e dá essa ideia de eu tô mais perto do meu objetivo. Então, essas são as dicas, sabe? Faça sprints, período de uma semana, então coloque ali todas as tarefas, visível para que você tenha foco e que você olhe para aquilo e diz assim, é para lá que eu tô indo, é por isso que eu tô fazendo isso hoje. Entender o porquê que você começou é muito importante e vai sempre te dar combustível para você chegar onde você quer chegar. Legal, cara. Uma dica bem importante, a partir desse planejamento aí que você fez, é ter a disciplina de ir executando e acompanhando. E vendo se aquilo que você definiu, se você conseguiu atingir, se naquela data, né, como a Karina falou, de repente fazer um 5W2H, uma ação. Ah, para atingir meu objetivo eu tenho uma ação. E essa ação tem que ser realizada até tal data. Chegou na data, vai lá verificar. Fiz, não fiz, vou ter que reprogramar para você ter esse acompanhamento e não se perder no seu planejamento. O Fernando também comentou ali se você tem alguma ferramenta para planejamento online. Online a gente usa muito o Trello para as tarefas, né? Principalmente quem tem times, porque daí dá para você compartilhar ali as tarefas e deixar tudo ali. E o Rômulo que é do TI aí. Sim, eu justamente ia comentar, o Trello acho que é um dos mais práticos aí online que dá para você criar personalizado da maneira que você achar melhor, né? Aquilo que você pode fazer, aquilo que você tem por fazer, definir datas, ou se você tem um time, né? Verificar com o time quem que vai fazer cada tarefa daquele planejamento, mas também planilhas aí de Excel mesmo para definir uma data, fazer um cronogramazinho. Ah, eu tenho um objetivo tal. Lembrando da engenharia reversa, o que eu preciso fazer para alcançar esse meu objetivo? Vou traçando as ações e vou definindo como que vai ser realizado. A Eliane colocou aqui, ó. Acredito que se você se habitua a fazer planejamentos curtinhos, certamente fica fácil atualizar diante da mudança de cenários. Procede? É isso aí, Eliane. É bem isso mesmo. É essa a mensagem, eu acho que chave que a gente trouxe. Começar de onde você está, com o que você tem e fazer esses planejamentos curtinhos. Sabe por quê? Se você fizer 1%, né, cada dia, 27 segundos, gente. Beijo, muito obrigada por estar com a gente, tá bom? A gente vai fazer mais lives. A gente Obrigado, promete. gente. Segue a gente. Acompanhem o Instagram do Start Fest. Isso aí, até mais. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.